Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos resolver juntos um outro exercício sobre a aula 13 de circuitos. O tema desse exercício é transitórios de primeira ordem, circuito RC. O exercício que nós vamos resolver aqui agora, eu estou chamando de exercício 2. Por quê? A teoria sobre transitório de circuito RC e o exercício número 1, eu já mostrei para vocês no último vídeo. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu sugiro que você assista ele primeiro, antes de estudar esse exercício número 2. Então, eu estou deixando esse vídeo aqui no card para você assistir. Depois de estudar ele, aí você vem para cá para esse vídeo para fazer o exercício número 2. O exercício 2 diz o seguinte: no circuito a seguir, determine as grandezas solicitadas para T maior que 0 segundo, sabendo que VC1 de 0 é igual a 5 volt. Então, nós temos esse circuito, nós temos que determinar todas essas grandezas de corrente e a tensão VC1 para o tempo t maior que 0 segundos. O que está acontecendo nesse circuito? Notem que nós temos uma chavinha aqui que para o tempo t menor que 0, ela está aberta, e quando t é igual a 0 segundos, a chavinha fecha. Nesse circuito, né, nós temos a informação que foi fornecida aí no enunciado, que VC1 de 0 é igual a 5 volts. Bom, então a tensão que está aqui sobre esse capacitor C1, no instante de tempo zero, que nós entendemos que é imediatamente antes do chaveamento, é igual a 5 volts. Bom, então nesse exercício nós precisamos encontrar as correntes que estão aí representadas e a tensão sobre o capacitor C1, que foi chamado aí de VC1. Eu vou iniciar colocando as setinhas para representar as outras tensões que existem sobre os outros componentes desse circuito. Então, eu vou colocar aí ó, a setinha da tensão sobre o resistor R1, da tensão sobre o resistor R2, R3 e também sobre o capacitor C2, tá aí. Bom, para resolver esse exercício, gente, encontrar todas essas grandezas, nós vamos usar essa equação, que é a equação que nós aprendemos para poder obter a resposta completa de um circuito RC de primeira ordem. Só que para poder aplicar essa expressão, nós precisamos analisar este circuito em diferentes circunstâncias. Então, eu vou dividir a resolução desse exercício com vocês em 4 etapas. A etapa número 1, ela faz referência à análise do circuito antes de o chaveamento acontecer. A etapa número 2 analisa o circuito imediatamente após o chaveamento acontecer. A etapa 3, ela se refere à análise do circuito após o chaveamento, já em regime permanente, ou seja, após um longo tempo que já aconteceu o chaveamento e o circuito já alcançou o regime permanente novamente. E a etapa 4, finalmente, ela está relacionada à obtenção da resposta completa do circuito. Vamos começar então a resolução por meio da etapa número 1, que faz referência à análise do circuito antes do chaveamento acontecer. Então, nós vamos considerar agora a análise da configuração no tempo t igual a 0 menos. Então, aí está o circuito. Nós sabemos que no instante de tempo t igual a 0, essa chave aqui fecha. Então, nós estamos querendo analisar o que estava acontecendo imediatamente antes da chave fechar, no instante de tempo t igual a 0 menos.
Antes de começar a análise propriamente dita, gente, eu gostaria de fazer com vocês aqui uma simplificação desse circuito. Por quê? Nós temos dois capacitores e esses dois capacitores, eles estão em paralelo. É fácil a gente enxergar aqui que C1 e C2 estão em paralelo. Então, eu vou desenhar esse circuito mais uma vez aí do lado, só que no lugar de C1 e C2, eu vou colocar apenas um capacitor. Então, aí está. Esse capacitor, eu vou chamar ele de CP, como se fosse a capacitância equivalente do paralelo, né? CP. Qual que é o valor de CP? Como nós temos duas capacitâncias em paralelo, sabemos que para obter o equivalente, basta somar esses dois valores de capacitância. Então, eu vou somar 2 micro mais 1 micro, eu vou ter 3 microfarad de capacitância equivalente. Eu vou chamar a atenção entre os terminais aí dessa capacitância equivalente de VCP. Agora, vamos focar no que estava acontecendo, então, antes do chaveamento acontecer. Antes do chaveamento acontecer, nós sabemos que o circuito estava em regime permanente, né? O transitório ainda não tinha começado. Então, como o circuito estava em regime permanente, o capacitor, ele funcionava como um circuito aberto. Então, eu vou desenhar mais uma vez o circuito aqui embaixo e no lugar do capacitor CP, eu deixei aqui a representação de um circuito aberto, já que o transitório ainda não tinha começado. E a tensão que estava sobre o capacitor é chamada, então, aí de VCP. É a tensão aí que está entre esses dois terminais que estão abertos. Bom, o enunciado forneceu para a gente a informação que VC1 de 0- é igual a 5 volt, ou seja, a tensão entre os terminais do capacitor C1, imediatamente antes do chaveamento, é 5 volt. Ora, gente, como o C1 está em paralelo com o C2, é claro que a tensão que está aqui sobre o C1 é a mesma tensão que está sobre o C2. Então, eu posso afirmar com certeza que o VC1 de 0- é 5 volts, isso o enunciado falou, e a partir daí eu posso dizer que o VC2 de 0- também é 5 volts, uma vez que eles estão em paralelo e a tensão sobre ambos é a mesma. Agora, com relação aqui à minha nova configuração, que eu chamei de CP, eu posso dizer também que o VCP de 0- é também 5 volts. Por quê? Porque é o resultado do paralelo, né, dos dois capacitores e, evidentemente, a tensão aqui sobre a minha capacitância paralela equivalente é a mesma que a tensão sobre VC1 e VC2. Então, nós acabamos de chegar na conclusão que o nosso VCP de 0- vale 5 volts. Bom, agora nós podemos passar para a análise da etapa 2. Nessa análise, nós vamos pensar no que está acontecendo no circuito imediatamente após o chaveamento. Então, nós queremos descobrir o que está acontecendo nesse instante t igual a 0+. Então, eu vou colocar aqui o desenho do circuito representando essa situação. Agora, a nossa chave acabou de fechar, então aqui nós vemos a chavinha fechada e no lugar do capacitor, eu deixei o símbolo do capacitor mesmo. Por quê? Eu não representei ele aqui como um circuito aberto, porque nós sabemos que agora, nesse instante de tempo, começa a acontecer o transitório. Então, durante o transitório, nós sabemos que existe corrente fluindo pelo capacitor, então eu não represento ele como um circuito aberto nesse instante. Bom, o que nós precisamos descobrir nessa análise da etapa 2? Nós precisamos saber quanto que é essa tensão VCP sobre o capacitor imediatamente após o chaveamento.
Bom, nós sabemos que o capacitor, ele é um componente que se opõe à variação de tensão, não é isso? Se ele se opõe à variação de tensão, é claro que a tensão sobre ele não vai mudar de forma brusca. Como nós já calculamos na etapa 1 que VCP de 0 menos é 5 volt, nós devemos escrever aqui que o VCP de 0 mais vai ser igual ao VCP de 0 menos, que é igual a 5 volt, né? Que nós já comentamos anteriormente. Então, como o capacitor não permite essa mudança brusca e instantânea de tensão sobre ele, com certeza o VCP de 0 mais é 5 volt. Ainda na etapa 2, nós vamos analisar qual que é o valor de constante de tempo deste circuito. Então, eu coloquei aqui o desenho do circuito de uma maneira mais limpa, tirei as setinhas de tensão e de corrente, porque isso não importa agora nessa etapa, nesse momento. E nós vamos pensar agora o valor da constante de tempo que nós sabemos que é R vezes C. O que acontece? Nesse circuito, nós não temos apenas um valor de R, nós não temos apenas um resistor, nós temos vários resistores. E nós precisamos, então, descobrir quanto que é esse valor de R que vai entrar na fórmula para multiplicar o C e encontrar o tal, que é a constante de tempo. Como que nós fazemos isso? Conforme eu já disse para vocês no exercício anterior, nós precisamos encontrar a resistência total equivalente, que nós podemos pensar na resistência equivalente de Thevenin, vista a partir dos terminais do capacitor. Então, para calcular essa resistência equivalente de Thevenin, nós precisamos tirar a fonte do circuito, não é isso? Então, aqui no lugar dessa fonte de 30 volt, nós vamos fazer um curto-circuito para poder tirá-la do circuito. Então, aqui está o curto-circuito no lugar da fonte, e agora eu preciso encontrar, então, a resistência vista aqui pelos terminais do capacitor. Qual que é essa resistência equivalente? Nós podemos perceber que essa resistência pode ser calculada a partir do paralelo de R1 com R2, e o resultado desse paralelo nós somamos com o valor do resistor R3, não é isso? Então, dessa maneira, nós encontramos uma resistência que nós vamos chamar simplesmente de R. Então, olha só, como que eu vou calcular o R aqui? Eu vou encontrar primeiro o paralelo do R1 com R2, fazendo produto sobre soma. Então, aqui está, ó, 20K vezes 40K dividido por 20K mais 40K. E o resultado desse paralelo, nós podemos somar, então, com 10K. Somei aí com 10K. Fazendo essas contas, nós chegamos no valor de R, que é 23,3333 K-ohm. Então, coloquei aqui o valor de R. Agora sim, nós podemos encontrar a constante de tempo tal. Quem que é tal? Tal vai ser R vezes C. Então, eu peguei aqui, ó, 23,3333 K, né, vezes 10 a terceira, vezes o valor de C. C é 3 microfarad. Então, ficou aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 6, que é o micro. Fazendo essas contas, nós chegamos no valor de tal de 70 milissegundos. Podemos seguir agora para a etapa número 3. A etapa número 3 se refere à análise do circuito após o chaveamento, depois de muito tempo que já aconteceu o chaveamento e o circuito já alcançou o regime permanente. Então, nessa situação, nós consideramos que o T é igual a infinito. Bom, então aqui está o desenho do circuito nessa situação, e eu vou aqui do lado
fazer um novo desenho que vai ilustrar melhor essa situação quando o circuito chegar novamente ao regime permanente. O que vai acontecer? Em regime permanente, nós sabemos que o capacitor ele pode ser representado como um circuito aberto. Então, vou fazer o desenho aqui e no lugar do capacitor eu deixei então o circuito aberto. A tensão entre esses dois terminais aqui é a tensão que está sobre o capacitor nesse instante de tempo, nessa situação. Então, eu chamei aqui de VCP. No caso, vai ser o VCP do tempo infinito. Bom, como que nós podemos fazer para analisar o circuito nessa situação? Gente, nessa situação, fica bem claro que, como aqui está representado com o circuito aberto, o IR3 vale zero, né? Não tem corrente fluindo por aqui. Então, já posso escrever que o IR3 é igual a zero. Além disso, nós podemos concluir facilmente que o IR1, nesse caso, ele vai ser o próprio IR2. IR1 é igual a IR2. Eu só tenho corrente nessa malha fechada aqui da esquerda, uma vez que nós acabamos de falar que o IR3 vale zero. Então, nesse caso aqui, concluo também que o IR1 é igual ao IR2. E agora, o que eu preciso descobrir? O que eu quero descobrir, na verdade, é o valor aqui do VCP, da tensão aqui entre esses dois terminais abertos. Para isso, eu vou rodar a malha da esquerda. Eu vou rodar essa malha no sentido aí representado pela flechinha em verde. Então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões normalmente. Como que vai ficar a lei de Kirchhoff das tensões? Nós vamos escrever 30 menos o VR1 menos o VR2 igual a zero, certo? Então, aí está. Eu vou substituir VR1 e VR2 pelas expressões em função da corrente, para eu poder encontrar a corrente, como nós fazemos lá com o método das malhas normal, para resolver circuito. Então, ficou ó, 30, quem é VR1? VR1 é 20 vezes 10 a terceira, né? Porque nós estamos falando de 20K ohm vezes a corrente I. Então, ficou 30 menos 20K vezes I menos o VR2. Quem que é o VR2? 40K vezes a corrente I. Então, ficou menos 40 vezes 10 a terceira vezes I igual a zero. Então, quem tem I, eu deixei no primeiro membro, quem não tem, passei para o segundo membro. Isolando a corrente I, nós chegamos que o valor dela é igual a 0,5 mA. Essa é a corrente que flui, então, por essa malha aqui da esquerda. O que está acontecendo nessa malha da esquerda, gente? É a mesma corrente, né? Conforme a gente falou, o IR1 é igual ao IR2. Quem que vai ser o meu valor de VR2? Eu vou calcular o VR2 como sendo o valor da resistência R2 vezes a corrente R2, que é a própria corrente I. Então, aqui, ó, VR2 ficou 40K, 40 vezes 10 a terceira, vezes a corrente que eu acabei de calcular, que é 0,5 mili. Então, o VR2 acabou de resultar 20 volts. Por que eu calculei o VR2, gente? Bom, observando esse circuito, eu percebo que o VR2 ele vai ser o próprio VCP nesse circuito, nessa situação. Porque, como não tem corrente fluindo, como o IR3 é zero, eu posso afirmar que o meu VR3 também vai ser 0 volt. Como o VR3 ele vale 0 volt, fica claro que o meu VCP vai ser igual ao meu VR2. Então, aqui, ó, essa tensão que está sobre o resistor R2, que eu chamei de VR2, na verdade, também é o VCP. É a mesma coisa. Bom, então, a partir daí, eu posso concluir que o VCP de infinito, né, que é a tensão sobre o capacitor para um tempo t igual a infinito, é 20 volts.
Finalmente, podemos passar para a etapa número 4, que se refere à obtenção da resposta completa do circuito. Bom, então aí está o nosso circuito e das análises que fizemos nas etapas anteriores, nós descobrimos informações importantes. Então, o nosso T0, que é o tempo em que acontece o chaveamento, é 0 segundo, conforme o próprio enunciado nos informou. Bom, quem que é o VCP de 0 menos? Na etapa 1, nós verificamos que o VCP de 0 menos vale 5 volts. Na etapa número 2, nós descobrimos que o VCP de 0 mais também tem que valer 5 volts. E, além disso, na etapa 2, nós calculamos o tal, que é 70 milissegundos. Já na etapa número 3, nós calculamos que o VCP do tempo infinito é 20 volts. Bom, então agora nós estamos aptos a aplicar a equação para a obtenção da resposta completa do circuito RC de primeira ordem. Então, aqui está a equação, agora basta nós substituirmos os valores adequadamente nessa equação. Então, olha só, no lugar do VC de infinito, eu coloquei o 20. VC de T0 é o VC de 0, né? O VC de 0 a gente falou que é 5 volts. Então, tá 5 menos o VC do infinito, que é 20, vezes E elevado a menos. Aqui nós temos T menos T0. No caso, como o chaveamento aconteceu no zero, o nosso T0 é 0, né? Então, T menos 0 aqui fica o próprio T, dividido por tal. O nosso tal é 70 milissegundos, então por isso que eu coloquei aqui 0,07. Então, rearranjando essa expressão, escrevendo ela de uma forma mais simpática, nós temos aí a expressão para cálculo da tensão sobre o capacitor CP em função do tempo. Ficou 20 menos 15 vezes E elevado a menos T sobre 0,07 volt. Então, essa é a tensão sobre o capacitor para T maior que 0 segundos, ou seja, para depois que aconteceu o chaveamento. Agora que nós obtivemos a tensão sobre o capacitor CP, o que eu vou fazer? Vamos pensar no circuito original. Lembra que no circuito original nós tínhamos dois capacitores? Então, eu vou desenhar aqui, de novo, o circuito original. E aí, vamos pensar o que acontece de diferente aqui no circuito original que tem dois capacitores. Bom, gente, nós podemos perceber que o VC1 vai ser igual ao VC2, que é igual ao VCP. Por quê? Porque o VC1 e o VC2 estão em paralelo. Então, a tensão sobre eles dois e a tensão sobre a capacitância paralela equivalente, evidentemente, tem que ser a mesma. Então, a expressão para VC1 e VC2, nós já temos, que é a própria expressão para VCP, tá aqui. E agora, se nós quisermos calcular a corrente que flui por esses capacitores. Olha, eu não vou calcular essa corrente aqui, ó, que está passando pelo CP. Eu vou calcular a corrente que passa por cada um dos capacitores. Eu vou calcular a IC1 e a IC2. Como que é o cálculo de corrente no capacitor? Nós já falamos que corrente pelo capacitor é igual a C dVc dt. Então, nós temos que multiplicar a capacitância do capacitor vezes a derivada da tensão dele com relação ao tempo. Então, vamos fazer isso. Primeiro, vou pensar no capacitor 1. Então, a corrente IC1 vai ser o valor de capacitância do capacitor C1, que no caso é aqui, ó, 2 microfarad, 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a derivada com relação ao tempo da expressão aqui da tensão sobre o capacitor. Então, agora, nós podemos resolver essa derivada. Veja, nós temos aqui o 2 vezes 10 a menos 6,
Resolvendo aqui a derivada, vai ficar menos 15 vezes a derivada de e elevado a menos t sobre 0,07 é e elevado a menos t sobre 0,07 vezes menos 1 sobre 0,07, certo? Aplicando a regra da cadeia. Então, nós podemos multiplicar esses termos aí numéricos e aí nós chegamos que a corrente IC1, ela é 0,4286 vezes E elevado a menos T sobre 0,07 miliampere, tá? Essa corrente aqui, multiplicando esses valores, eu já representei ela aqui em termos de miliampere. Então, essa é a corrente que flui pelo capacitor C1. E agora, se eu quiser calcular a corrente IC2? Bom, mais uma vez, eu vou usar a mesma expressão aqui, C dVc dt, só que agora para o capacitor 2. Então, como que fica? IC2 vai ser a capacitância do capacitor 2, que no caso é 1 microfarad, 1 vezes 10 a menos 6, vezes a derivada com relação ao tempo do Vc. Bom, então, mais uma vez, nós temos que fazer aí a derivada. Depois que aplicamos a derivada com a regra da cadeia e multiplicamos aí os termos numéricos, nós chegamos ao valor de IC2, que é 0,2143 vezes E elevado a menos T sobre 0,07 miliampere. Então, até esse momento, nós já temos as respostas do circuito relacionadas aos capacitores. Então, o que nós temos? Para o tempo t maior que zero, né, após o acontecimento do chaveamento, nós temos que a tensão Vc1 é igual à tensão Vc2, que é igual a essa expressão que nós calculamos. Nós já obtivemos também a expressão para a corrente IC1 e para a corrente IC2. Como o exercício pede também as correntes IR1, IR2 e IR3, vamos continuar as análises. Para nós encontrarmos a corrente IR3, tá bem simples. Basta nós analisarmos esse ponto aí que eu acabei de colocar no circuito, que eu estou chamando de ponto X. Nós podemos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes no ponto X. Fazer somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem no ponto X. Então, notem que no ponto X, a corrente IR3 está chegando e IC1 e IC2 estão saindo. Então, eu posso escrever que IR3 é igual a IC1 mais IC2. E eu já tenho aqui as expressões para IC1 e IC2. Então, basta eu somar essas duas expressões para poder obter o IR3. Então, olha só, coloquei aqui no lugar de IC1 a expressão dela, no lugar de IC2 a expressão dela. Nós podemos colocar o E elevado a menos T sobre 0,07 em evidência, fazer a soma aí, e aí nós vamos chegar que o IR3 ele vale 0,6429 vezes E elevado a menos T sobre 0,07 miliampere. Então, esse é o valor da corrente aqui que flui pelo resistor R3. E se nós quiséssemos encontrar o VR3, como que nós podemos fazer? Ora, bem simples. Se a gente já tem a corrente R3, basta eu fazer R vezes I para poder encontrar a tensão VR3. Então, olha só, VR3 vai ser o valor do R3, que é 10K, 10 vezes 10 a terceira, vezes a corrente IR3. Então, aqui está 10K vezes a expressão aqui que nós temos da corrente. Não se esqueça que essa corrente aqui, ela foi colocada em miliampere. Então, eu coloquei a expressão da corrente e multipliquei por 10 a menos 3, porque ela está em miliampere. Assim, nós podemos chegar, então, no valor de VR3, que é 6,4290 vezes E elevado a menos T sobre 0,07
volt. Então, esse é o valor da tensão VR3. Vamos continuar agora para encontrar as correntes IR1 e IR2 que ainda estão faltando. Gente, para poder aqui continuar, a minha ideia agora é rodar a malha central, aplicar a lei de Kirchhoff das tensões na malha central. Então, aqui já até coloquei o sentido de giro aqui, representado por essa setinha verde, e eu vou rodar essa malha. Como que vai ficar? Olha só, vai ficar VR2 menos VR3 menos o VC1 igual a zero, certo? Então, aqui está, VR2 menos VR3 menos o VC1 igual a zero. A expressão de VR3 e de VC1 a gente já tem. Então, olha só, o VR2 vai ser VR3 mais VC1. No lugar de VR3 eu coloco a expressão dele, no lugar de VC1 eu coloco a expressão dele. Então, agora nós podemos somar esses dois termos e aí nós chegamos ao valor da expressão para VR2. Então, ficou 20 menos 8,5710 vezes E elevado a menos T sobre 0,07 volt. Essa é a expressão para obtenção da tensão VR2. E para eu encontrar a corrente? Ora, uma vez que eu tenho a tensão sobre o resistor e eu quero a corrente, tá simples, né? Basta eu fazer VR2 dividido pelo R2 e aí eu obtenho o valor dessa corrente. Então, veja, a corrente R2 vai ser aqui VR2, a expressão de VR2, coloquei aqui, dividido por 40K1, que é o valor aqui do resistor R2. Então, fazendo aqui essa divisão, nós chegamos à expressão para cálculo de IR2. Deu 0,5 menos 0,2143 vezes E elevado a menos T sobre 0,07 miliampere. Agora, por fim, nós podemos calcular a corrente IR1. Bom, nós podemos, para isso, analisar esse ponto que eu acabei de chamar aqui no circuito de Y. Nós podemos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes no ponto Y. O que está acontecendo no ponto Y, gente? A corrente IR1 está chegando, a corrente IR2 e a corrente IR3 estão saindo. Então, o somatório das correntes que chegam no ponto Y é igual ao somatório das correntes que saem do ponto Y. Então, fica IR1 é igual a IR2 mais IR3. Como nós já temos as expressões para IR2 e IR3, tá fácil, ó. Então, aqui está a expressão de IR2 mais a expressão de IR3. Fazendo, então, a soma dos termos, nós chegamos que IR1 vai ser 0,5 mais 0,4286 vezes E elevado a menos T sobre 0,07 miliampere. Bom, se nós quisermos agora determinar o valor da tensão VR1, também dá para fazer de uma maneira bem simples. Quem que vai ser a tensão VR1? Basta eu fazer R vezes I. Então, eu vou pegar aqui para encontrar o VR1 e vou multiplicar 20K1 vezes a corrente IR1, que nós já encontramos a expressão. Então, aí está a multiplicação. Podemos aqui aplicar a propriedade distributiva. Não se esqueçam que essa corrente aqui, ó, ela foi representada em miliampere. Então, aqui no final da expressão, eu coloquei vezes 10 elevado a menos 3. Fazendo, então, essa conta, nós chegamos aí na expressão para calcular VR1, que é 10 mais 8,5720 vezes E elevado a menos T sobre 0,07 volt.
Nós já terminamos o exercício, conseguimos encontrar aí todas as grandezas que foram perguntadas, mas só para nós fazermos uma verificação se tudo faz sentido fisicamente, se tudo parece certo, o que nós podemos pensar em fazer? Nós podemos pensar em verificar a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões na malha da esquerda, na primeira malha aí do circuito. Então, ó, eu coloquei essa flechinha em verde para indicar o sentido de giro. Como que fica, gente? Ó, vai ficar 30 menos VR1 menos VR2 igual a zero, não é isso? Ó, 30 menos VR1 menos VR2 igual a zero. Como nós já obtivemos as expressões para VR1 e VR2, eu vou colocar elas aqui. Fazendo a continha, nós chegamos à verificação que sim, que tudo está coerente, né? Que a lei de Kirchhoff das tensões na malha da esquerda realmente está verificada. Bom, pessoal, então era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu espero que tenham entendido. Eu fico à disposição para tirar as dúvidas. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima!